Fala aí, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Souto. E hoje, no programa, vamos ter um super bate-papo com o pastor e cantor Marcos Góes. Ele que é dono de grandes hits, que é cantado até hoje nas igrejas e fora da igreja também, né? Mas antes de mais nada, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, curte, comente, compartilha, espalha pra geral e vem comigo! Vem com o Thiago Soul, vamos alegrar as discussões. Vem com a gente, não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Vem com o Thiago Soul. Benção pura! Pronto, conseguimos. Rapaz, meu pastor, chegou! Tudo bem, Thiago? Tudo, pô, melhor agora, falando com o senhor. Pra gente aqui da Rádio Graça e Paz, é motivo de muita alegria estar recebendo o senhor, mesmo que seja virtualmente, mas pra gente aqui a gente está muito feliz mesmo, uma gratidão. Desde já quero agradecer a filha do senhor, a Rebeca, por ter feito essa conexão aqui conosco. E o meu coração aqui, ó, já tá aqui, ó, saindo pela boca, porque eu sou um grande admirador do trabalho do senhor. É satisfação minha, Thiago, estar com vocês aqui na Graça e Paz. Fico alegre, feliz de poder estar junto com você e também com as pessoas que estão assistindo já. E estamos aí para compartilhar e responder perguntas, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Benção. Desde já tem aqui ó, o pastor Antônio, ele foi meu pastor, fez meu casamento. E já mandando aqui já uma mensagem para o senhor, falando que ele já chegou a trabalhar com o senhor negócio de missão, servindo quentinho. O nome dele, ele falou que o nome dele o senhor se lembra como Tonico, ou Toninho. Toninho. Um abraço, Toninho. Tudo de bom para você aí. Deus abençoe, pastor Toninho, muito querido da nossa família. Sim, meu pastorzão aí, ele fez meu casamento aí, amo muito família dele, a Igreja Evangélica Arca da Aliança, está aqui no meu coração. Mas a galera que está entrando aí, ó, seja bem-vindo. Esse é o programa 120 Minutos aqui na Rádio Graça e Paz. Estamos ao vivo aqui ó, pelo aplicativo da Rádio Graça e Paz. Então você pode baixar aí pelo Play Store e você pode escutar de onde você estiver. Estamos ao vivo também pelas todas as redes sociais da Rádio Graça e Paz. E aqui também pelo Instagram e pela rádio 98,9 FM. E para a gente estamos recebendo aqui o pastor, cantor, compositor, pastor Marcos Góes. Pastor, para quem ainda não conhece o senhor, porque quem é crente raiz conhece, né? Mas a galera nova, crente Nutella, ainda não conhece, né? Mas quem é o pastor Marcos Góes? Rapaz, eu sou uma pessoa normal, mais normal do que as pessoas imaginam. O fato de ser cantor foi algo que aconteceu muito naturalmente. A gente nunca buscou isso, nunca procurou ser isso. Na verdade, eu era profissional na área de desenho e não tinha nenhuma perspectiva. Foi, aliás, através de uma brincadeira, inclusive, né? Nós gravamos o LP Autoridade e Poder, em 89, e gravamos com os músicos lá da igreja, tal congregacional de Bento Ribeiro. E aí o disco foi impresso pela pioneira evangélica ali de Nilópolis, meu amigo Guilherme, e o Guilherme imprimiu os discos, fabricou, né? Aí me deu 200 discos, ficou com 800 para vender na loja, e eu distribuí os 200 discos, foi parar em Recife, e aí começou os convites, né? Recife, Louvor Norte, lá em Belém, do Pará. Só em 90, 91, que começou a tocar no Rio de Janeiro, na Rádio Melodia, e aí a música Autoridade, Poder e Bem Querer aconteceram. E aí foi uma sequência de convites e era uma coisa até interessante que a gente não fazia muita... não tinha muita imaginação do que seria tudo isso com o decorrer dos anos, né?
Inclusive, eu nem só no primeiro LP que eu coloquei a minha cara no LP, que é o Autoridade e Poder, mas mesmo assim, de lado assim. E os outros não tinham o meu rosto, então as pessoas não sabiam de propósito quem era o Marcos Góes. Então, era muito interessante. Muitas vezes eu cheguei nas igrejas para fazer programação, sentei no banco e o pastor ficava anunciando lá da frente: estamos esperando o pastor Marcos Góes, tal, mas eu já estava na igreja, né? Aí, quando ele perguntava, aí eu levantava a mão: estou aqui já. Eu costumo chegar cedo na igreja e por causa disso, porque a gente nunca divulgou o nosso rosto nas capas de CDs, porque não tínhamos pretensão de que as pessoas olhassem para a pessoa, e sim para as músicas. Queríamos que as músicas, o louvor, atingisse o coração das pessoas, entendeu? Amém. Pastor, o início do ministério do senhor foi difícil? Porque a galera vê muitas das vezes as paradas prontas e tal e acha que é fácil, né? Mas a gente sabe que o início é complicado, né? E o senhor é da época do LP, né? Aquele bolachão grandão. Foi que o senhor acabou de falar, né? Que gravou o LP Autoridade e Poder em 89. Eu tinha 3 anos de idade. E Isso. o início foi difícil? Foi, porque eu era um rapaz, eu tinha 20 e poucos anos, acho que 23 anos, e não havia, primeiro não havia muitas rádios, entendeu, no Brasil, não havia internet, você para fabricar um LP, você gastava muito dinheiro, entendeu, para você fazer 1000 LPs, era difícil você conseguir dinheiro para fabricar o vinil. Eram fábricas que faziam, não havia CD, entendeu? Sim. Os estúdios eram caros, entendeu? Os estúdios eram caros. Então, tudo era muito difícil para você começar. E aí, quando eu comecei, também havia a questão da credibilidade, né? Você chegando num cenário da música evangélica no Brasil, os líderes e pastores queriam saber quem era você, entendeu? Qual a sua origem, o que você estava propondo, e foi muito difícil, porque eu não tive que provar nada, né? Eu sempre respeitava as lideranças evangélicas de todas as denominações. Até hoje eu sou respeitado, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriano. Graças ao nosso bom Deus e pela misericórdia dele, os pastores, quando ouvem falar Marcos Góes, eles têm uma referência de um servo de Deus, né? Porque a gente sempre esmurrou muito o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, para manter uma vida de integridade e de lealdade à palavra de Deus e ao Senhor. Então, os pastores, eles respeitam. Mas até você provar, um garoto de 20 e poucos anos, até você provar o que você veio fazer, foi muito difícil, entendeu? Mas a gente foi silenciosamente, calmamente, sem nenhuma preocupação, nós fomos indo, cantando, louvando. Eu não pregava, eu só cantava. Então o meu comportamento era bem mais silencioso, só com a música. Mas aí com a vida a gente foi mostrando quem a gente era. E antes de ser o cantor, eu sempre fui o servo de Deus, o Marcos Góes. Então a questão da música é um talento que Deus nos deu e que nós estamos multiplicando e levando adiante. Então, o início foi bem difícil mesmo. Imagino. E o senhor, né, foi um dos precursores, né, a gravar música ao vivo, né, que na época não existia,
bateria, né? E o senhor foi um dos percussores. E como foi a sensação de sair de estúdio e gravar ao vivo, com banda, com a igreja? Como te falei, se para gravar um disco em estúdio era caro e difícil, você imagina gravar um disco ao vivo. Os cantores populares, eles levavam um caminhão onde tinha uma unidade com gravadores e um caminhão todo equipado para captar o som ao vivo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. Então, nós pegamos os mesmos músicos que gravaram em 89, Autoridade Poder, com outras participações também, e fomos para Bento Ribeiro e fomos gravar a Vigília. Inclusive, no meu canal do YouTube tem um documentário que fala sobre a Vigília, que as pessoas pensam que a Vigília foi um disco que nós juntamos pessoas e gravamos um disco. Não. A Vigília já existia, era um evento, toda primeira sexta-feira do mês, na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, e a ideia era que quem ia gravar era o Janires do Rebanhão. E o Janires foi meu padrinho de casamento. Como ele faleceu, eu acho que em 88, 87, ele faleceu, então eu levei o projeto dele adiante e gravamos o Vigília em Bento Ribeiro, em 1993, na primeira sexta-feira de setembro de 1993. Aí montamos um estúdio improvisado. Chamamos um técnico profissional, que foi o Cidinho, alugamos uma mesa, alugamos um gravador DAT, na época, que era o gravador digital, e tudo que você ouve na Vigília 1, ele foi gravado direto, sem mixagem. Cara, nós captamos sem voltar em estúdio. O que você ouve ali é o som original, sem nenhum retoque. Tá? Ele foi direto dali para o disco em si. Então, foi muito difícil, foi muito engraçado. Nós montamos praticamente um barraco, pegamos uns compensados lá, fizemos um barraco na galeria da igreja e lá colocamos a parte técnica de captação. Tivemos a ajuda do Magno, do Cidinho, dos músicos. Foi um negócio assim bem unido, né? Bem de companheiros juntos fazendo o trabalho, e aí a Vigília aconteceu, e se não me falha a memória, foi o primeiro LP, ou o primeiro trabalho musical evangélico, ao vivo, e também, esse eu tenho certeza, com ministrações. As ministrações no meio das músicas surgiram ali no primeiro trabalho da Vigília. Isso é um fato realmente verdadeiro. Com relação a seu primeiro disco evangélico ao vivo, eu não posso afirmar com toda a exatidão. Acredito que sim. Mas com ministrações foi realmente a Vigília 1, o primeiro LP gravado assim. Trabalho fonográfico, né? Benção. Mais para frente a gente vai tocar de novo na Vigília. Para quem não conheceu, foi um marco. Eu participei da Vigília 5 e foi gravado em 99. Me lembro como se fosse hoje. Para mim foi um marco naquele dia, que até o pastor Antônio pegou os jovens da igreja e falou, não, vamos fazer um passeio. E aí a gente não sabia para onde era. Aí ele só falou, não, a gente vai ficar acordado a noite inteira. Eu falei, passeio a noite inteira? Vamos lá. Quando foi, era a Vigília 5 lá em Bento Ribeiro. Porque eu sou cria de Bento Ribeiro, né? Sou nascido e criado em Bento Ribeiro. E as vigílias de Bento Ribeiro, da congregacional, era muito falado, né? Isso. Mas a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Mas falando sobre o primeiro trabalho do senhor,
aqui no programa, a gente tem um quadro chamado Quem Sabe Faz ao Vivo. Uhum. E aí a gente sempre faz uma seleção aqui com nossos ouvintes, eles que escolhem e tal. E a gente escolheu algumas músicas. Se há possibilidade, só dar uma palhinha. Uma delas é Autoridade e Poder. Ah, sim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aí vem, não dá, sem Jesus não Sem dá. Jesus não dá. Agora, a verdade é que essa parte não faz parte da música original, entendeu? Esse Sério? não dá, não. Se não dá, sem Jesus não dá, foi o povo que colocou. Caramba! Essa parte da composição foi o povo, entendeu? Aí onde a gente vai, o pessoal canta não dá, sem Jesus não dá. Mas isso, no original, você não vê gravado. Só vê o som da bateria mesmo, pura. Então foi muito legal ter a participação na composição do povo de Deus. Bênção pura. E falando sobre a trajetória do senhor, né? O senhor imaginava que o senhor ia marcar uma geração? Até hoje, Tiago, eu não consigo assimilar isso, sendo bem sincero, assim, de todo o meu coração. Nem eu, nem minha esposa, que vai comigo nas programações, a gente vê assim as pessoas olhando para nós e elas ficam admiradas, ficam assim vislumbradas em conhecer o Marcos Góes, tal. E alguns falam, escrevem no canal de YouTube, nos lugares, escrevem dizendo que eu marquei uma geração, eu marquei a vida dela. E assim, eu não sei, entendeu? É algo que a gente não imagina, a gente só vai saber, na verdade, a dimensão disso tudo quando a gente chegar no céu. Verdade. Porque não tem, eu não trago isso no meu coração. A verdade, toda vez que eu subo num púlpito e eu faço programações mais nas igrejas, a minha preocupação é mais estar voltado a que o povo seja abençoado, entendeu? Então a gente escolhe as canções que o povo canta junto, entendeu? O povo levanta as mãos, coloca a mão no coração, louva a Deus. Então, eu acho que a missão que Deus me deu, a minha esposa e a minha família, minha filha Rebeca, Gabi, meu filho Leonardo, meus netos, genros, a missão que Deus nos deu é levar o povo à presença de Deus através do louvor e adoração, de uma maneira bem simples, mas significativa, levar o povo a ter um encontro com Deus, a estar junto de Deus e adorar o Senhor e também receber no seu coração a palavra de Deus, o toque, né, de Deus na vida. Então, não tenho nunca assimilei isso na minha vida, entendeu? Nunca assimilei fazer esse tipo não, sinceramente, não tenho esse sentimento. Eu nunca tive esse sentimento de ser um cara que pegou e marcou uma geração,
entendeu? Sim. O que eu torço é que muita gente, hoje eu estou com 60 anos, enquanto o Senhor me der força, eu vou continuar caminhando, cantando nas igrejas, e o meu desejo é, enquanto eu viver, eu e a minha família, nós possamos edificar o povo de Deus. Eu não sou um missionário, não sou um pastor evangelista, eu sou um cara que é um servo de Deus e está ali para edificar a igreja. Essa é a missão da nossa família, edificar a igreja através da música. E eu não tenho, sinceramente, não tenho nem um pingo de orgulho, muito sinceramente, de ser o que eu sou e toda a glória eu realmente entrego ao Senhor e deixo aos pés dele, porque foi ele que me trouxe até esse momento. Era para mim ser médico, eu tinha uma profissão, eu era desenhista. Caramba! Eu era desenhista, eu ganhava muito bem. Eu não tinha necessidade além do mais, que na época não existia cachê, oferta, nem nada disso, quando eu comecei. Verdade. A gente ia porque amava estar ali, e assim mesmo, sobre os olhares dos pastores, que muitas vezes, com toda razão e com toda a propriedade, olhavam para nós para saber qual era o nosso intuito, né? Então eles faziam Sim. isso e eu respeitava e ia fazer a minha parte, mas se você fosse perguntar para mim o que eu escolheria continuar na minha profissão. Mas como eu amo o Senhor e o Senhor me ama, e a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu e não nós escolhemos Sim. a Ele, então a gente seguiu o caminho proposto por Deus e estamos aqui até hoje, até quando Deus permitir. Amém. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida da sua família, porque foi o que o Senhor falou, né? O Senhor não tem noção, mas o Senhor me abençoou muito e o Senhor não tem noção através do ministério do Senhor. Não sei se muitos sabem, né? Mas o Senhor já produziu também cantatas de Natal, né? Musicais de Natal. E eu participei de um musical, que acho que o nome foi em 98, e o nome era Parabéns, Jesus. Acho que era o nome desse musical. E tem uma música lá que eu amo, que Não é por força nem orgulho, mas pelo Espírito. Isso, pelo Espírito é o nome da música. Então, sim. Fizemos muitos musicais ali na Praça Manágua, que é uma praça ali em Bento Ribeiro. Muitos musicais, muita gente sendo salva. E eu dirigi essa parte, não era o Marcos Góes, eu era membro da igreja em Bento Ribeiro, e ali a gente fazia, praticamente toda Bento Ribeiro ia para a praça, era muito bonito, entendeu? Verdade. A gente fazia curso sem dinheiro, a gente conseguia som emprestado, conseguia as coisas, e fazia as cantatas. Tinha muita salvação, teve experiência de uma senhora que passou por ali, ela estava armada e ia se matar. Caramba. E aí entregou o 38 na mão do pastor Álvaro na época. E aí foram experiências muito bonitas também, né? Antes mesmo do ministério Marcos Góes, e que se a pessoa quiser ver Natal dos Anjos, também pode ir lá no canal do Marcos Góes, que tem lá a cantata lá filmada. Claro, você vai dar um desconto, que a gente filmou em VHS. Verdade. Na época, a qualidade não é digital como hoje. Então, quero convidar aí a galera aí, quando acabar aqui a entrevista, você vai correndo na sua plataforma digital favorita, tem lá discografia completa do pastor Marcos Góes. Você vai também lá no canal do YouTube também, se inscreve, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque quando eu falo bênção, a gente tem que compartilhar.
Então, se alguma vez o ministério do pastor Marcos Góes te abençoou, então você faz parte desse ministério, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Isso está ajudando o ministério a crescer mais ainda, né, pastor? Isso, eu acho assim, não é mérito meu. Eu acho que, por exemplo, todas as igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, elas cantam as músicas que nós gravamos. Então, eu sempre digo o seguinte, o apóstolo Paulo diz que o ministério não é nosso, o ministério é de Cristo, entendeu? Ele diz isso numa das suas epístolas. Então, o que é que acontece? Quando uma igreja canta essa canção e a igreja é abençoada, ela faz parte desse ministério. Calhou de ser eu aquele que gravou a música, mas é a igreja que canta, que faz o Espírito abençoar as pessoas que estão ali ouvindo e participando. Então, é uma coisa, como é que se diz? Que o Espírito vai levando para as igrejas e a coisa vai fluindo. Então, não é só responsabilidade minha, entendeu? Sim. Pastor, eu recebi aqui muitas perguntas e a maioria foi como vem a inspiração para compor? E como veio a inspiração para compor Bem Querer? Primeiramente, vamos falar então a primeira pergunta. Como vem a inspiração? No meu caso, tem cantores, existe no meio evangélico só cantores e só compositores e cantores que são compositores. Sim. Então você vai ter cantores e cantoras que elas não compõem, elas só cantam as músicas de outros autores. Você vai ter cantores e cantoras que cantam e compõem. E você vai ter pessoas que só compõem e não cantam, porque a voz não é boa para cantar. Então, existem essas divisões. No meu caso, eu canto e componho. Quando vem a inspiração? Quando surge um assunto ou uma ideia ou um momento em que você está vivendo. Normalmente, todas as músicas, elas nascem de momentos difíceis, de momentos de tribulação, de momentos de luta, de momentos de dificuldades. E aí eu entro na música Bem Querer. Bem Querer, ela foi composta dentro de um ônibus. Caramba. O ônibus foi composta dentro do Nilópolis Cascadura. Conheço. Que passa do outro lado de Bento Ribeiro, deve passar até hoje. Estou falando aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas ele passa do outro lado, na rua João Vicente. Não sei se ainda existe essa linha de ônibus. Existe. Então foi ali, Nilópolis, Cascadura. Eu tinha, na época, uma loja, que era uma loja de vídeo, tinha colocado as minhas economias ali, então tinha vários vídeos VHS, né, na época, então tinha vídeos de aventura, de comédia, vídeos evangélicos, tal. Não tinha vídeos pornográficos, não tinha, só tinha vídeos assim. E aí a gente começou, o nome da locadora era Vem Ver Vídeo, era perto da Ponte Vermelha, do lado da Carolina Machado. Então ali a gente começou, tal, com a locadora ali, e quando foi na época do segundo turno, no dia do segundo turno, entre Collor e Lula, exatamente de um dia para o outro, eles arrombaram a loja e levaram todas as fitas de vídeo. E aí eu fiquei sem nada, porque eu tinha Gabriela e Rebeca pequenininha, elas tinham uma idade, eu acho que 8, 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim. E aí eu sentei na calçada, a loja, eles haviam arrebentado a porta da loja. Sentei na calçada, fiquei parado, aí encostei a
porta e fui para casa. Aí abracei Valéria, minha esposa, e chorei bastante, porque eram as economias que nós tínhamos tinham sido colocadas todas ali. Eu não tinha dinheiro de poupança, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar comida. E aí eu peguei uns trocados que eu tinha e estava indo na Pioneira Evangélica em Nilópolis, e aí ia conversar com o Guilherme, né, que era muito meu amigo na época. Aliás, não só ele, mas ele e os 3 irmãos, que é o Paulo, o Daniel e a Lena. Então, fui conversar com o Guilherme para ver se tinha algum serviço, porque eu fiz muita ilustração de capa de disco. Fiz do primeiro disco do Catedral, dos discos do Cláudio Claro. Então, fiz muitas capas de disco, porque eu era ilustrador também. Aí fui ver se tinha algum serviço. E o ônibus estava vazio, o Nilópolis Cascadura. Então, ali eu sentei no meio do ônibus. Aí tinha um banco, naquela época tinha uns ônibus que tinham um banco só no meio do ônibus. Aí sentei ali, aí fiquei olhando pela janela e pensando, né, por que essas coisas acontecem com a gente que é servo de Deus, né? Por que essa luta toda, essa pressão toda? Aí Deus falou no meu coração e disse assim: por que você fez isso? Foi a voz que eu ouvi no coração. E aí eu comecei a falar essa música, né? Dizendo: és o meu bem-querer, meu mestre, tudo que eu tenho, eu que sou, vem de tua mão que se estende e me abençoa. A verdade é que o cerne dessa música é exatamente essa frase: tudo que eu tenho e sou vem de tua mão que se estende e me abençoa. Na verdade, no momento eu não tinha nada, nem tinha perspectivas. E aí eu louvei a Deus dizendo: não, tudo que vem da tua mão, Senhor, que tua mão se estende e me abençoa, vem de ti. Então eu falei para Deus: eu não tenho nada, mas tenho certeza de que o que eu tive até hoje foi tu que me abençoaste. Então essa música ela tem aquele segredo de você louvar mesmo sem você saber de onde virá a bênção, de onde virá a resposta para aquilo que você está passando. Então foi num momento de angústia e de muita preocupação, de muito, assim, não vou dizer desespero, mas de muita ansiedade, de muita luta mesmo, né? E aí isso foi muito tempo antes de gravar o LP Autoridade e Poder. Aí colocamos essa música no LP e ela acabou acontecendo. E eu acho que tem abençoado muitas pessoas com essa temática, né? Com essa ideia, né? Que foi gerada por Deus no nosso coração, entendeu? Amém. E aqui, né, como a gente não deixa passar nada, né, uma palhinha de bem-querer. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Eita, bênção pura. Quando a gente escuta, né, os louvores do Senhor, vem aquela memória do primeiro amor, da igreja reunida. Eu sempre fui de igreja pequena, então ver aquela galera cantando junto, aquela emoção, é bênção pura. Acho que o senhor está cantando, está vendo a memória, esses momentos quando era mais novo. Eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que ultimamente Deus tem feito isso na vida das pessoas. Eu acho que Deus
me manteve ainda vivo, né, ainda presente na música evangélica do Brasil e do mundo, porque essas músicas, elas levam as pessoas lá atrás. Então, levam as pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, e elas lembram do compromisso que tiveram com Deus há tempos atrás, das alianças que fizeram com o Senhor e abandonaram, porque Deus não quebra e nem abandona as suas alianças. Nós é que abandonamos. Então as pessoas, elas ficam emocionadas porque elas lembram que um dia se comprometeram com Deus. Verdade. E que Deus foi fiel a elas até aquele momento. Então elas ficam emocionadas porque lembram que quebraram a aliança que fizeram com Deus. E é bom porque força elas a entenderem que Deus ainda continua esperando por elas, né? Deus ainda está de braços abertos, igual lá o pai do filho pródigo, né? Esperando, olhando todo dia lá da porta para ver quando ela vai voltar, quando essa pessoa vai voltar. Então essas músicas, elas fazem isso muito na vida das pessoas e glória a Deus por isso. Amém. Quando eu coloquei aqui, né, nas nossas redes sociais que a gente ia entrevistar o pastor, né? E todo mundo falava, fala da vigília. Fala, calma, pô, a gente vai falar da vigília. Falar de Marcos Góes é lembrar da vigília de Bento Ribeiro, como eu falei com o senhor, né? O pastor Antônio, como eu tenho um carinho de chamar ele de tio, né? E ele levou a gente na Vigília 5, que foi em 99. Eu me lembro lá, Fernanda Brum participou, Denise Cerqueira, entre outros cantores. Das vigílias todas, né? Que acho que parou foi no 6, ou no 7, não me lembro. Na 7. De todas elas, qual foi o momento mais marcante para o senhor? Rapaz, é aquela situação, Tiago, não tem, porque cada vigília, ela tinha um aspecto, tinha uma conotação, um caminhar diferente da outra, né? Eu acho que a primeira vigília, se a gente fosse apontar seria a primeira, não por ser melhor do que as outras, mas porque ali foi gravado exatamente a essência do que nós queríamos que acontecesse em todas as igrejas evangélicas, entendeu? Um louvor genuíno, autêntico, nada forçado, nada programado, nada teatralizado, porque tem muito disso hoje. Verdade. Muita coisa que é natural, entendeu? Muita coisa que não é espontâneo, entendeu? Muita encenação, eu vejo, porque eu recebo, né, pelo Instagram, então a gente vê muita coisa teatral, muita coisa sem sentido. Verdade. E Deus fala na sua palavra, até para o povo de Israel, Deus diz assim, eu estou cansado dos seus louvores sem sentido, das suas ofertas sem autenticidade. Deus fala isso ao povo de Israel. E hoje, infelizmente, existe tudo muito bem produzido, muito bem elaborado, muita luz, muita cor, e eu não sou contra isso, entenda bem. Eu acho que tudo deve ser feito muito bonito para o Senhor. Se tiver telão, luz, fumaça, tudo que tiver que colocar, pode colocar. Se for trazer na vida das pessoas, pode fazer. Agora, o que não pode deixar é de ser autêntico, entendeu? De ser verdadeiro. Sim. Uma das experiências que nós tivemos na vigília, antes de gravar o LP, foi com a música Senhor Formoso És. Meu Deus, lindo. Vou te contar uma coisa que as pessoas não conhecem muito, e eu e a minha filha Rebeca estamos elaborando isso, mas ela que está agora na direção dessa parte de mídias sociais minha.
Senhor Formoso És não é uma música minha, ela é do Keith Green, foi uma música traduzida por nós em Bento Ribeiro, e na época nós traduzíamos muitas músicas, e nós cantávamos somente a primeira estrofe. O PG, ele gravou a música inteira, tá? A música inteira ele gravou. Eu gravei só a primeira estrofe, de propósito, porque era uma música que a gente cantava no louvor natural da igreja de Bento Ribeiro. Então, a Vigília 1, nós gravamos os louvores que cantávamos em Bento Ribeiro. Então, uma vez nós chegamos, essa é a experiência que eu vou contar, nós chegamos, a vigília começava às 10, os músicos ainda não haviam chegado todos, estava eu, o pastor Álvaro Trindade e o Domício Júnior, em cima da plataforma, já tinha dado 10 horas, e o pastor Álvaro começou a orar, e aí nós fizemos, o Domício, aliás, que estava na guitarra, fez os acordes de Senhor Formoso És, e nós começamos a cantar, depois paramos de tocar, e paramos de orar, e paramos de falar qualquer coisa. E o povo continuou orando. E aí eu percebi uma coisa muito bonita, que foi o seguinte, o povo orando sozinho, as pessoas estavam entrando pelo portão, e já entravam, já levantavam as mãos, uns se ajoelhavam. Então foi um mover assim tão natural, sem palavra nenhuma, que as pessoas começaram a orar. E aí eu percebi aquela expressão bíblica que diz, como o som de muitas águas. Quando você vê uma multidão orando, parece o som de muitas águas, do rolar de muitas águas. E foi ali que eu percebi isso. E aí eu chorei bastante, porque vi que independe de você ter recursos ou não, para que o louvor genuíno aconteça na sua igreja, na sua vida. Então, eu entendo muito dessa forma. Eu entendo que Deus, ele aceita o louvor sincero. Quando o próprio Jesus diz lá em João, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, eu sempre digo o seguinte, o Pai procura e o Pai acha. Ele sabe quem são aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, a autenticidade no coração, na alma, independe dos recursos que você tem à sua volta. Independe de guitarras, contrabaixos, baterias, luzes, cores, paredes pintadas de branco, de preto, de qualquer coisa. Ele sabe aqueles que o adoram e aceitam o louvor sincero. Ele aceita o louvor lá na igreja, como também aceita o louvor da dona de casa, na pia da cozinha, né, ali fazendo o almoço. Então, ele sabe, entendeu? Quando o louvor ele vem da alma, vem do coração. E é isso a realidade. Eu sinceramente, eu vejo que o louvor, ele tem fugido muito do propósito verdadeiro que Deus quer, do coração do homem, do coração do ser humano, da mulher. Foge muito, muito. E aí a gente repara muito nas questões pirotécnicas, nas evoluções, enquanto Deus não quer isso. Deus quer só um coração sincero, um coração verdadeiro, entendeu? E é isso que Ele deseja. É difícil, Tiago, explicar isso, entendeu? É difícil as pessoas hoje em dia entenderem isso, porque, na verdade, investiram recursos, muito dinheiro, igrejas colocaram muito dinheiro em muita coisa para que o louvor e o culto se tornasse algo espetacular, né?
mas na verdade a sinceridade é tudo que Deus quer, entendeu? A simplicidade, ela ajuda muito nisso. E as pessoas não entendem, mas sou só eu falando, né? Verdade. Eu Pastor, só, né? Fale. não, eu concordo plenamente com o senhor. É uma visão minha, que até converso também com alguns amigos, diretor aqui da rádio, que eu acho que está faltando atualmente, que acho que o louvor de agora mudou muito. Antigamente, você sentia muito a essência da adoração. Eu acho que agora é muito glamour. Posso estar errado? Posso, mas é a visão que eu tenho atual. A gente vê muito glamour, é música que tocou agora, daqui a pouco ninguém mais conhece mais, porque já está vendo outras e tal. E a geração do senhor, que é a pastora Ademar de Campos, pastor Aldacelli, que a gente entrevistou aqui semana passada, e são músicas que são marcantes, até hoje são entoados. Eu acho que está faltando isso, essa essência da adoração, como já dizia, né, o pastor David Keeler, né, que tem uma música, A Essência da Adoração. Acho que isso que está faltando atualmente, né? Sim. Na verdade, quando se fala essência, a gente lembra de perfume, né? É a primeira coisa que a gente remete o nosso pensamento. A essência, aquela coisa mais concentrada, né? Aquele líquido mais concentrado, que ali você dilui e pode fazer vários outros perfumes, né? A essência. A verdade é que é uma pena porque a gente vê uma geração. Eu posso dizer que até uma geração jovem tem cantado as minhas músicas, mas são por causa dos pais, são por causa das igrejas que ainda permanecem com essas canções. Mas a essência, entendeu? Eu vejo não só como essência, mas como algo até mais profundo mesmo. Ela é o início, entendeu? De tudo. A adoração, as pessoas falam assim, a adoração é um estilo de vida. Eu não gosto muito dessa palavra, por quê? Porque estilo, ele remete muito à roupa, àquilo que você veste, Verdade. aquilo que você tem por fora. Ah, eu tenho um estilo esportivo, eu tenho um estilo mais tradicional. Então, eu vejo que a adoração, ela é o início de tudo, entendeu? É você amar ao Senhor. É o amor que você tem por Deus. Ela é que gera adoração em você. E adoração não é só música. Adoração é o serviço, adoração é a sua vida, a sua resposta à vida no dia a dia, entendeu? É quando você tem os seus questionamentos, quando você tem as suas dúvidas diárias, como você responde a essas situações? É essa resposta que reflete se você é um adorador ou não. Se você é um adorador, é um reclamão, ou é um cara que tem medo, uma pessoa que tem pavor da vida, ou se você responde à vida adorando a Deus e mostrando o Deus que você tem, que é o nosso Deus através do seu Espírito dentro de você. Então é algo mais profundo até que uma essência. É o início de tudo. Tem aquela música do Aurélio Rocha, né, que foi meu amigo, já faleceu. Ele diz, quero voltar ao início de tudo, reencontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, né? Então você vê que a adoração, ela é isso, é você voltar ao início de tudo, ao princípio, ao amor, ao primeiro. Aí o coro diz, eu quero voltar ao primeiro amor, porque é ali que a terminologia, a essência é muito boa.
concordo com David Keeler, é muito representativa, entendeu? Mas eu penso assim, nós temos que voltar ao início, ao começo, entendeu? Ao começo, lá quando Jesus chamou você pelo seu nome, entendeu? Lá quando você foi à frente a primeira vez, lá quando você entendeu o que é ser salvo, entendeu a cruz, entendeu Jesus, lá quando você viu que era um pecador, um miserável, que o inferno era para você e que Jesus tirou você do inferno, pagou o preço. Então são essas coisas que as pessoas perderam a noção disso, entendeu? Assim como um outro exemplo é o exemplo da ceia. As pessoas tomam a ceia é um memorial, mas como Jesus disse, vocês vão celebrar isso em memória de mim, não é memória da denominação, não é em memória da igreja tal, ou do pastor tal. Vocês vão tomar lembrando, voltando ao primeiro amor e lembrando da salvação, da cruz, de tudo aquilo que aconteceu por minha causa, por sua causa. Então, está ficando cada vez mais distante isso está ficando cada vez mais distante. E é uma coisa que, infelizmente, só o poder de Deus para voltar. É o que eu falo quando as pessoas dizem assim, voltando à vigília. Diz assim, por que você não faz uma vigília novamente? Aí eu digo, porque não fui eu que fiz a vigília. Quando você for lá no documentário, que você for ver, são 4 capítulos, 4. Você vai ver que quem fez a vigília foi o pastor Amauri. E ele começou numa sala com 11 pessoas. E a vigília atingiu quase 10 mil pessoas em 93. Não tendo lugar para as pessoas chegarem. Sem um comercial em rádio, sem mídia, sem cartaz de rua, sem carro de som. E as pessoas iam lá para buscar a Deus. Então, isso é o primeiro amor. Entendeu? É isso que falta. Falta as pessoas. Você quer ver uma coisa? Pergunta se alguma igreja quer fazer um culto sem instrumental. Pergunta alguma igreja se quer fazer um culto só no gogó. Entendeu? Sem microfone. Pergunta à igreja se a igreja quer fazer um culto em que vai ter só louvor, entendeu? E glorificação a Deus, mas sem luzes, sem fumaça, sem nada. Simplesmente você e Deus. As pessoas têm medo, os líderes têm medo, porque acham que isso não vai trazer ibope, não vai trazer o que as pessoas querem. Jesus, ele ficou muito de lado, infelizmente. A pessoa de Cristo, ela ficou muito de lado. E hoje, se não houver uma pirotecnia, não vai ter. Se não tiver uma novidade, as pessoas não vão no culto. Verdade. Aí você vê como as coisas mudaram. Concordo com o senhor. Nosso programa aqui, pastor, nossa entrevista está quase acabando, mas eu recebi muita música aqui. E se o senhor puder fazer, sei lá, um poporri, um medley, que a galera aqui pediu bastante. Tem a Estrela da Manhã, Senhor Formoso És, Vai no Peques Mais. Ai, meu pai, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu pego o violão aqui. Me dá um minuto, peraí. Tá bom, enquanto o senhor pega o violão, galera, quando acabar aqui a entrevista, você vai direto na sua plataforma digital favorita, você segue lá o pastor Marcos Góes, a discografia dele completa tá lá. Também tem um canal dele no YouTube, você pode assistir lá o documentário da Vigília, que é bênção pura. Você que ouviu falar muito sobre a Vigília, tem lá o documentário lá, que você vai conhecer mais profundo sobre a Vigília. Também tem novidade do pastor Marcos Góes chegando aí, que a gente também já vai falar já, que é o EP dele, que ele está lançando aos poucos e tem abençoado muita gente.
Então, ó, fique ligado aqui, acabar aqui a entrevista, vai direto na sua plataforma digital, vai lá no canal lá do pastor Marcos Góes e abençoa, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você lembra aquele parente chato? Então, manda para ele. Não tem aquele vizinho fofoqueiro? Manda para ele, Deus vai libertar. Então, espalha para geral, né, pastor? Isso. Se for para abençoar alguém, se você quer abençoar alguém, compartilha lá. Principalmente aquelas pessoas que já saíram da igreja, que estão distantes. De repente, quem sabe, ele ouvindo uma canção dessa, Jesus fala ao coração dele e diz, olha, eu estou te esperando de volta, né? Quem sabe? Pensa. Tá, vamos lá? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor, manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita
mais de ti. Não dá para cantar tudo, Tiago, porque senão a gente vai fazer uma vigília. Pastor, muito obrigado mesmo, mas antes da gente finalizar, né? Primeiro que eu tenho que falar para o senhor que tem um trabalho do senhor que eu conheço do início ao fim. É o CD Eu Irei. Esse CD é muito bom. E a galera que não conhece, depois vai lá nas plataformas, escuta. Tem participação do Alex Gonzaga. A música Eu Irei, então, é top. Tem a música Te Dou, Meu Coração, pois tudo faz lembrar você. E entre outras canções. Isso. Mas agora eu quero falar aqui rapidamente do novo trabalho do senhor que está chegando aí, né? O senhor já liberou já algumas músicas já nas plataformas digitais, que é o EP Exaltado, né? Isso, o EP Exaltado. Muita gente perguntou, né? Falou assim, poxa, por que o Marcos Góes não lança mais música? Só fica com as músicas antigas, tal. Então a gente lançou o EP Exaltado. Você encontra ele nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Então você encontra ali. A gente chegou a colocar no YouTube a música Glorificarei, mas Rebeca, minha filha, que estudou para isso, é uma pessoa muito, muito capaz, muito inteligente nesse sentido. Eu tenho filhas muito inteligentes, Rebeca é uma delas, a Gabriela me ajuda já em outras áreas também, de teatro, tá? Meu filho Leonardo também toca violão. Então, quer dizer, a minha família, graças a Deus, minha esposa também, já estava ali já com a mensagem que ela vai pregar lá na União Feminina, lá da igreja. Então, quer dizer, todo mundo nas suas atividades, fazendo a obra do Senhor. Então, a gente lançou Glorificarei, que foi a primeira música, e a Rebeca fez um clipe muito bonito. Você pode ver ali no canal do YouTube. Você vai ter ali também toda a nossa discografia, são discos completos no canal, você vai poder ali ouvir de graça, você vai lá, acessa, e também nos streams também. Quando você faz isso, você nos abençoa, entendeu? Quando você se inscreve, como o Tiago está falando, você nos abençoa, porque mesmo que você não dê a nós uma ajuda financeira, porque hoje eu larguei minha profissão de desenhista já há mais de 30 anos e vivo do povo de Deus, né? Sou um levita realmente, como diz a palavra. Quando você assiste no stream, você ouve ali, você ajuda-nos, porque o stream nos dá, né, um valor simbólico por cada vez que você ouve a canção. Então, você é abençoado e nos abençoa também. Então, o novo EP, você tem Arquiteto dos Meus Dias, você tem... Acima de Tudo. Acima de Tudo. Aos Teus Pés. Aos Teus Pés e Vivo Tua Vida. São as 5 músicas do EP. Então, para você que falava que não tinha música nova, agora você já está abastecido de música nova. O pessoal da Graça e Paz aí tem nos ajudado também na divulgação, colocando as canções. Eu quero agradecer a toda a direção aí da rádio. Muito obrigado, com toda a humildade do coração. Eu agradeço realmente a divulgação das músicas. É para abençoar o povo de Deus. Nós estamos juntos nessa jornada, viu? Eu sei que vocês têm esse propósito também. E estamos juntos e vamos caminhando para o céu, levando esse povo junto com a gente, entendeu? Levando esse povo através do som, do louvor, da adoração e edificando o povo de Deus. Então tá aí, você quer conferir? Confere na Rádio Graça e Paz, confere nos streams e vamos junto. Vê lá, depois também deixa um alô lá no nosso Instagram também. Se você achou a música bonita, você bota lá muito bonita, ou se você achou a música feia, você também coloca. A música ficou horrível, coloca lá, toda a palavra é muito bem-vinda, viu?
Pastor, muito obrigado de coração por o senhor ter tirado esse tempinho para falar aqui com nossos ouvintes, com nossos seguidores aqui da Rádio Graça e Paz. Quero dizer de coração, eu estava muito ansioso por essa entrevista. Eu estava lá perturbando lá sua filha Rebeca. Rebeca, por favor, marca, Rebeca. E ela, com todo carinho, marcou essa entrevista conosco. Que Deus te abençoe grandemente, pastor. Que o senhor precisar da Rádio Graça e Paz, estamos aqui de portas abertas para ajudar no ministério do Senhor a crescer mais e mais. E antes de finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Eu gostaria que você lembrasse do início de tudo. Lembre-se do início. Lembre-se lá da primeira vez, do primeiro amor, do primeiro momento. Lá quando Jesus chamou você. Eu sei que você está assistindo, ouvindo a gente. Você tem vivido tantas coisas na vida. A nossa vida é cheia de emoções, né? São momentos de alegria, de dor, de tristeza, de entusiasmo, de felicidade. Mas eu quero que você saiba que o Deus que nós servimos é um Deus de todos esses momentos. Ele é o Deus que gosta de ficar com você nos momentos alegres e também nos momentos tristes. E volte ao primeiro amor. Volte ao início de tudo. Porque lá é que está a essência. Lá é que está o seu chamado. Lá é que está Jesus olhando para você e dizendo que você é dele, que você pertence a ele. Então você que está longe, de repente, dos caminhos de Deus, você que se distanciou da igreja por problemas, o ser humano ele é muito difícil de conviver. É muito difícil. E você não vai achar nunca um ser humano que pense igual a você, que haja igual a você, que goste das mesmas coisas que você. Mas o que nos une é o Espírito Santo. Por isso que existe a igreja. Então volte para a igreja. Pegue o no arado que você tinha colocado nas suas mãos. Não olhe para trás e continue, siga em frente. Volte a servir ao Senhor. Volte a adorar ao Senhor com singeleza, com sinceridade da alma. É isso que Deus quer. Não quer muito, não. É só isso. Então, essa é a minha palavra para você, viu? E que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe todos os componentes aí, todos os locutores, toda a direção da Graça e Paz, e que ela continue sendo essa bênção na vida de muita gente. Que ela seja esse veículo de edificação, né, da Igreja de Cristo na Terra e que abençoe, como tem feito, mais e mais a vida do povo de Deus. Amém. E para finalizar, vamos tirar nossa selfie, né? Vamos. Para poder ficar registrado aqui, mas aquele sorrisão de crente. E foi! Mais uma vez, muito obrigado. Galera que está aí nos assistindo aí, segue também aqui o Instagram da Rádio Graça e Paz, tem muita novidade chegando aí para abençoar a sua vida. Esse aqui foi o programa 120 Minutos, aqui na Rádio Graça e Paz. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Sou. E como eu sempre falo no final da entrevista, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado, até a volta de Cristo. Valeu, fica na paz, que Deus te abençoe. Valeu, pastorzão. Um abraço. Tchau. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, curte, compartilhe e até a próxima.